o poder do Espírito Santo, eu falo como os teus oráculos, Senhor, que a tua palavra vá, edifique, cure, liberte, santifique e coloque no alto retiro, Senhor. Tire do reino das trevas e coloque no alto retiro todos aqueles, Senhor, que tu enviares para esta live, Senhor, para entrarem nesta live, ouvirem palavras, Senhor, e libertarem. Se está escrito na tua palavra, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu cancelo agora mesmo toda a interferência do maligno contra esta live. Eu declaro liberto toda a mente de todo o povo que vier a esta live para ouvir a palavra, e não só ouvir, mas para agarrar nela e também produzir fruto do Espírito. Oro para que rios de água viva flua no ser de cada um, Senhor, que entrar nesta live com o propósito de ouvir e receber, para identificar, para salvar, para libertar, purificar e santificar o seu templo espiritual, e construir a sua vida na rocha para a glória de Deus, em nome de Jesus. Seu Santo Espírito, vem me ajudar, Senhor. Eu sozinha, sem ti, não posso, porque assim disse o Senhor Jesus lá em João capítulo 15, versículo 5, vós sem mim nada podereis fazer. Então eu te convido, Senhor, mas tu não és o convidado, tu és o Senhor. Estabelece teu trono, guia, Senhor, fortalece, Senhor, dá sabedoria, revelação, discernimento, interpretação da tua vontade para a glória de Deus, em nome de Jesus. E a todos quantos vierem aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo o poderoso sangue de Jesus sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, para que hoje, mais uma vez, a palavra do Senhor te liberte, e você também, pela sua vez, receba a sua unção e liberte a sua casa, a sua família, e o Senhor que hoje abençoe todas as obras das suas mãos, todo lugar onde a planta do teu pé pisar. Eu declaro que todas as fortalezas dobrem o joelho e saia para fora da ação, e o jugo de Deus caia sobre ti, a glória do Senhor vá diante de ti, favor de Deus caia sobre ti, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Boa tarde, boa noite e bom dia, dependendo de onde me estão a ver, devido ao fuso horário. Sejam bem-vindos, amados. Eu sou a apóstola Ana Leitão, e tenho andado um pouquinho ausente, mas espiritualmente estou presente, e vos tenho no coração, porque sei que há alguns que já apreciam a visão. Lamento muito não poder expor toda a visão do ministério, mas é preciso, se você quiser ser acompanhado e receber o poder de Deus, o ministério por completo, entre em contato, diga onde é que você está, e então o Senhor abrirá o caminho. Ele sempre abre um caminho, ele abre o mar vermelho para todos aqueles que clamam o seu nome. Ele abre sempre o mar vermelho para que o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça chegue a todos. Nós temos o exemplo do povo no Egito, clamaram, o Senhor respondeu, demorou anos porque ele estava a preparar um caminho, levantar um homem, preparar um homem não é fácil, amados. Todos nós sabemos que o mundo jaz no maligno, as trevas cobriram os povos, cobriram a terra e os povos, e para que o Senhor encontre um justo, os olhos dele estão sempre à procura de um justo, percorrendo a terra à procura de um justo, mas até que ele encontre o verdadeiro justo, para poder capacitar e fazer desse justo um verdadeiro soldado, para enviar para a linha da frente, para combate, não é fácil, amados. A preparação de um crente não é fácil, é comparado a um recruta que é chamado, e ele quando vai ao quartel, ele é como se fosse um bebê, então tem que ser preparado. Ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai querer ir embora para casa, desistir. Muitos vão embora para casa, muitos desistem, e assim é também espiritualmente. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos desistem, muitos não dizem eis-me aqui, Senhor, e não se esvaziam de si mesmo, não se esvaziam do vinho velho, não se esvaziam da sua vontade. Então o Senhor não consegue se aproveitar deles, e muitos acabam por abandonar mesmo a seara, largam o arado e vão-se embora, saem para fora da vontade de Deus. Então Deus tem sempre que procura de outro justo para levantar e para então cumprir essa missão. E quando esse justo que o Senhor encontra e diz eis aqui, então o Senhor prepara. Amados, tem um tempo de preparação. Todos nós queremos que as coisas sejam feitas de uma maneira, de um dia para outro. Muitos veem o Deus levanta um servo
servo, Deus diz, vide e pregar o evangelho, e pregar o evangelho é parte de preparação, mas tem também outros, como diz, outros treinos nos bastidores que o mundo não vê. Então tem um tempo, nós precisamos ter paciência, porque quando é muito importante que Deus prepare o servo como deve ser, para que depois não haja heresia no futuro, não é? Nós vemos muitas igrejas que se levantam, mas depois entra o espírito maligno. Por quê? Porque não esperaram que acabasse o treino. Então é um tempo, é um período, amém, amados? Então vamos ter paciência, mas o Senhor ama todos, o Senhor está a preparar um caminho, o Senhor não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Você é importante, eu sou importante, Ele veio para todos. Então não desiste, fique firme, amados, fique firme, que o Senhor tem um caminho preparado para cada um de nós. Deus, um caminho para ti e para nós, Ele já fez. Só temos é que ficar firme e ter fé. E ter fé, amados, a fé eu posso chamar disso um ingrediente que todos nós precisamos para entender Deus, para compreender Deus. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos compreender Deus. Porque nós não vemos. Como é que nós vamos compreender a um ser que nós não vemos? Como é que nós vamos compreender a um ser que nós não sabemos como lidar com ele, que nós não sabemos como aproximar? Então por isso é que ele faz convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, não é? E só quando nós recebemos a sua chamada, aceitamos o seu convite e congregarmos, é que nós vamos aos poucos conhecendo o nosso Deus. Ele quer que você entre em aliança com Ele, Ele quer que você o conheça, Ele quer que você e eu desenvolvamos uma intimidade, uma relação estreita com Ele, porque só assim nós vamos conhecê-lo, só assim nós vamos compreendê-lo, e só assim entramos no plano de salvação de Deus para a tua e para a minha salvação. Amém, amados? Hoje eu trago aqui a multiplicação de pães e peixes. Amados, eu já ouvi essa pregação de várias formas, mas hoje Deus teve a me revelar que Ele quer sempre abençoar a todos. Ele quer da vontade de Deus que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Mas Ele também conhece nossas necessidades, Ele conhece tudo aqui, Ele sabe as nossas fraquezas, nossas mágoas, nossos anseios, não é? Nossas preocupações, os nossos alvos. Ele conhece tudo, foi Ele quem nos criou, então Ele conhece, Ele sonda os nossos corações, as intenções, as nossas entranhas, Ele sabe tudo que vai lá. Então Ele quer abençoar, mas Deus não pode abençoar a qualquer maneira, porque nós precisamos de ser instruídos para então administrarmos essas riquezas, essas bênçãos. Claro que há bênçãos que nós não precisamos de ser instruídos, bênçãos básicas, não é? São bens materiais básicos. Deus vai sempre abençoar a todos com bens materiais básicos, todo aquele que o busca, todo aquele que pede, todo aquele que abençoa. Mas quando se trata de um escalão mais alto, então ali é preciso ser treinado, é preciso ser provado e é preciso de ser aprovado para que então ele saiba que vai pôr uma bênção dessa na sua e na minha mão, e nós vamos administrá-la, vamos ser abençoados e também ser um canal de bênção para abençoar também o nosso próximo. E aqui nesta multiplicação de pão de peixes, a primeira multiplicação de peixe, pão e peixe tem uma conotação simples. O povo teve prazer a ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele disse que ele veio para falar, a palavra que ele prega não é
a palavra dele, é o Pai que lhe diz. Então ele prega aquilo que o Pai lhe diz. As obras que ele faz, ele não faz as obras, é o Pai quem lhe ensina e ele faz as obras. Então o povo ficou maravilhado e ficou por muito tempo a ouvi-lo. O povo nem se apercebeu do tempo e até podemos ler, se você tem a sua Bíblia, é muito importante que você leia para comprovar, porque só assim também, quando nós lemos a palavra, amados, há uma particularidade muito grande. A palavra de Deus, quando nós lemos ela com reverência, o Espírito Santo confirma. E quando o Espírito Santo confirma, a palavra nos vivifica. A palavra nos ressuscita, nos vivifica, nos fortalece, nos regenera. Mesmo que tenhamos uma enfermidade, mesmo que nós não sabíamos que aquela enfermidade estava ali, nós ficamos sarados. A palavra de Deus tem a unção que vem dela, nos renova, ela nos dá sabedoria, nos dá revelação, nos dá discernimento, e às vezes estamos mesmo a ler, se estamos a ler com atenção, de repente, olha, aquele Deus está-nos sempre a surpreender. Ele nos surpreende sempre, amados. A revelação, se você tem prazer na palavra de Deus, quando nós estamos a ler, amados, Ele quando nos surpreende, a maravilha que nós sentimos, amados, o amor que nós sentimos é algo incalculável e nós não podemos, não há como nós até expormos em palavras. Por isso é que cada um deve buscar essa intimidade com Deus para aprender a vivenciá-la, a vivenciar a palavra de Deus, a vivenciar o amor de Deus. E o povo aqui estava a vivenciar a palavra, estava a vivenciar o amor de Deus. Eles receberam o amor de Deus. Vamos ler só um bocadinho aqui em Mateus, em João capítulo 6, que diz: multiplicação de pães e peixes. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberias. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Claro, Jesus sabe aquilo que ele pode ou não pode fazer, mas como ele também estava ao mesmo tempo a treinar os discípulos, ele então pôs os discípulos à prova. Ele faz isso com todos. E Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Era muita gente. E Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Eram quase 5.000 pessoas num total. E Jesus tomou então os pães, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eles recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ora, aqui vemos quão maravilhado o povo ficou. Mas vamos ver aqui, Deus abençoou esse povo. Por quê? Porque eles fizeram Mateus 6:33. O que é que diz Mateus 6:33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Eles se maravilharam com a palavra, tiveram prazer na palavra, receberam a palavra e quiseram tê-lo. Ele teve
que fugir para que não o fizessem rei, porque eles queriam Jesus já como seu mestre, como seu mentor, como o rei da sua nação. Então Jesus teve que fugir. Já viu? Só o poder da palavra que aqui eles vivenciaram, despertou neles o amor, despertou neles o amor. Mas há uma particularidade, Deus quis abençoá-lo, quis, porque eles estavam com o coração reto, eles não pediram nada a Jesus, eles só estavam a vivenciar a palavra, tinham prazer de estar perto dele, tinham prazer de ouvir, o Espírito Santo estava ali e eles receberam a palavra. Glórias a Deus. E olha uma advertência aqui que Jesus nos faz. Antes de ele pedir a Deus para fazer milagre, para multiplicar os pães, ele orou sobre esses pães. Ele nos abençoa, mas nós muitas das vezes esquecemos de agradecer a ele com um pão nosso de cada dia que ele nos coloca na mesa. Amados, quantas pessoas que até vão aos contentores e nem conseguem encontrar a disputa, mas nós temos a nossa mesa cheia, temos variedades de alimentos e o dia todo, várias vezes ao dia, e nós às vezes esquecemos de orar a Deus, de levar a nossa comida, sentar à mesa e orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta comida, Senhor, eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre essa comida. Obrigada por teres feito, por teres saciado a minha casa, a minha família, esse suprimento de necessidade. Senhor, eu te dou glórias porque eu estou na terra santa. Eu oro também para que o Senhor supra a necessidade de toda a casa, toda a família, toda criança, todos os jovens, todo idoso, toda mãe, todo pai, que eles não estejam preocupados com o que comer, com o que beber para pôr à frente dos seus filhos, não é? E nós muitas das vezes nós ficamos privados de receber outras bênçãos porque nós não damos glórias a Deus com a bênção que nós recebemos. Esta é uma parte com relação aqui o pão e peixe, com relação àquilo que eu quero realmente estabelecer aqui a diferença nesta multiplicação de pão e peixe e a consequência do pão e peixe. E aqui também, nós quando recebemos bênção e temos em abundância, nós não sabemos lidar com a abundância, nós deitamos no lixo. Olha o que ele disse aqui aos discípulos, no versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Nós às vezes temos muito, nós às vezes temos a abundância, deixamos até apodrecer e pomos no lixo, e às vezes nossos vizinhos estão com fome e não comeram. Às vezes se sairmos à rua, há pessoas a dormirem na rua e precisam de um prato quente, e esta comida foi para lixo. Amados, fica tudo escrito, tudo aquilo que nós fazemos é aquilo que o apóstolo Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, que seja para a glória de Deus, mas porque tudo aquilo que nós fizermos enquanto em vida vão contar, vai ficar escrito no livro da vida. E nós, se nós negligenciamos a bênção de Deus, o pão nosso de cada dia, que Deus nos abençoa todos os dias, de que sobrar, nós assim, sem pudor, sem tristeza no coração, pomos no lixo. Amados, nós vamos acumular condenação para nós mesmos, porque nós não temos consideração por nosso próximo, não lembramos do nosso próximo, e às vezes o nosso próximo está mesmo até dentro da nossa casa e nós não queremos partilhar. Nós precisamos
nós preferimos pôr no lixo do que partilhar com o nosso próximo, que partilhamos debaixo do mesmo teto, amados. E isto é uma parte para que nós pratiquemos o amor de Deus e engrandecemos o nome do Senhor, agradecendo, tendo um coração sempre grato. A única forma de provarmos a Deus que temos um coração sempre grato não é só pelas palavras, mas também pelas nossas ações. Não custa nada. Se você não quer, se você tenha mais, dê, amado, dê, sai à rua e dá. Põe algo. Se receberem, tudo bem. Se não receberem, ao menos você se esforçou. Ao menos você se esforçou e Deus está a ver. Esta é uma parte. Então, aqui nesta multiplicação de pães e peixes, o povo seguiu a Deus não pelo pão e peixe, porque o povo não sabia que Deus iria suprir as necessidades materiais de cada um deles. Eles seguiram Jesus por causa da palavra, dos sinais que ele fazia. Ele estava a curar enfermos, o povo estava enfermo e tudo aquilo que ele fazia era uma maravilha. E aqui Jesus é o pão da vida. Aqui no versículo 22, vamos lá um pouquinho abaixo, aqui vemos a diferença. O povo seguiu a Jesus já não foi por causa da palavra, mas porque comeram o pão e saciaram. Vamos ler um pouquinho, amados. Diz aqui: Jesus é o pão da vida para os que crerem. Jesus, até os dias de hoje, é o pão da vida para aqueles que têm fé e creem e o buscam por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. É uma diferença. No dia seguinte, ia a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. E ele acrescenta, exortando: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a estes o Pai deu o selou. Eles estavam à procura de Jesus desta vez por causa de quê? Por causa do pão material. Eles comeram e saciaram, então quiseram deste pão. Já não queriam pão espiritual. O pão espiritual é o que? É a palavra. Pão material é o pão que se come. Jesus, aqui na multiplicação de pão e peixe, eles procuraram Jesus por causa da palavra, por causa do pão espiritual, por causa do pão que ele era mesmo. Ele diz: eu sou o pão. Jesus é o pão da vida, eu sou o pão da vida. E eles foram à procura de Jesus. Mas depois de terem comido o pão que Jesus, imagina, ele deve ter o pai multiplicou o pão e ficou com uma receita mais requintada, não é? Cheia de mais, era mais gostosa. Então eles comeram e saciaram. Então foram à procura deste pão material. E como é que Jesus soube que eles estavam à procura de Jesus? Não pelo pão espiritual, pela palavra, mas sim pelo pão material, porque Jesus, ele sonda as intenções dos corações. No tribunal criminal ou mesmo civil, para que o juiz determine se o arguido é criminoso ou não, ele tem que provar se estava lá a intenção, se teve a intenção de matar, se teve a intenção de roubar, se
teve a intenção de cometer qualquer tipo de crime. Se não houve intenção, então ali, dependendo da situação em que o crime aconteceu, ele pode ter uma pena leve, ou ele até pode ser solto, mas com uma penalização ali, porque ele ou ela não teve intenção de cometer tal crime. Pode ter sido um acidente, pode ter sido legítima defesa. Então, ali, isto, amados, é lei de Deus. Veio de Deus. Aquilo que é aplicado aqui na terra, a forma como a legislação, a lei, aquela lei que é feita justa, que promove direitos humanos do povo, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E aqui vemos tão simples como isto, vemos como Deus, Jesus, ele constatou logo que o povo estava à procura dele, não pelo pão espiritual, mas pelo pão material, porque ele examinou as intenções dos pensamentos e o desejo, as intenções do coração, e eles foram. Então, isso, amados, isto está no corpo de Cristo de hoje. Amados, não é crítica. E quando falo corpo de Cristo, de uma forma geral, somos nós, o povo. Muitos de nós evangelizamos as pessoas, e calha naquele momento as pessoas estão em posição de dificuldade, e as pessoas vão à igreja e Deus cura, amados. Deus cura, Deus manifesta o seu trono, como aqui na primeira multiplicação do pão e peixe. Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, mas só que as pessoas depois recebem este amor de Deus, esta bondade, esta misericórdia de Deus, e não voltam para agradecer ao Senhor, tal como aqueles 10 paralíticos cegos que Jesus curou. Só 1 ou 2 é que vieram agradecer, e muitos vão e não vêm agradecer. Isso entristece tanto o Espírito Santo, amados. Se nós pudéssemos ver a tristeza do Espírito Santo quando nós cuspimos na mão que nos deu de comer, nós nunca faríamos isso a Jesus. Nós faríamos logo a escolha: ou vamos agradecer ou não vamos agradecer, ou vamos congregar ou não vamos congregar, ou entramos em aliança com Jesus ou não entramos em aliança com Jesus. Porque Jesus Cristo, uma das coisas que entristece o Espírito Santo, amados, é a ingratidão. Vamos pôr no lugar de Jesus Cristo, né? Amém? Ponha-se no lugar de Jesus Cristo. Alguém, você ajudou alguém que esteve a precisar, incondicionalmente, mas entretanto você estava à espera que a pessoa viesse e você ficou à espera dela. Deixou de fazer outras coisas importantes e você ficou aqui à espera dela, que ela viesse, ou para continuar, ou para fazer mais favores, para que aqui o trabalho que você continuou com essa pessoa seja um trabalho eficaz e permanente, duradouro. E a pessoa, como logo o primeiro trabalho que você fez com a pessoa ficou bem, a pessoa recebeu, ela se conformou com isso e nem voltou para atender para o encontro que você marcou com ela. Não mais, nem deu um telefonema para explicar: eu não consigo aparecer, ou algo assim. Amados, isto entristece muito o coração de Deus, e é isto que aconteceu aqui. É isto que aconteceu aqui, que Jesus Cristo então indignou-se muito, e ele então disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Amados, Jesus Cristo, ele é o Deus eterno. Se nós continuarmos a usar a palavra, fazer de Jesus Cristo
tal como o povo aqui o fez, amados, nós estamos a pôr a nossa própria salvação em causa. É a nossa salvação, é a nossa cura. E é por isso que muito de nós estamos enfermos no corpo de Cristo, porque nós não atentamos para a fidelidade de Deus, para a bondade de Deus, para a misericórdia de Deus. Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não quer abençoar só uma vez, Ele quer abençoar todas as vezes. Ele quer continuar abençoando, amados. Ele quer continuar abençoando, porque se Ele, amados, todos nós que temos filho, nós não vamos apenas abençoar os nossos filhos só hoje, não é? Nós queremos sempre abençoar os nossos filhos. Nós queremos sempre e dar o melhor aos nossos filhos. Todos nós queremos abençoar os nossos filhos. Mas se os nossos filhos forem os filhos desobedientes, foram os filhos que não têm nem um pouquinho de amor, sendo ingratos para conosco, como é que nós nos sentimos, amados? Como é que nós nos sentimos? Então, o que é que você, esta mensagem, o que é que esta mensagem tem para mim e para ti hoje? Jesus Cristo, Ele é a videira é a palavra. Ele, hoje, Ele é o lavrador, porque o Pai lhe pôs por juiz. Quando Jesus Cristo veio à terra, Ele era a videira. Por quê? Porque Ele tinha visão. Deus deu-lhe a visão. Ele veio como Messias. Ele é quem tinha a visão. Então, lá em João 15, Ele diz: eu sou a videira e vós sois a vara. Vós, que sou nós, todos aqueles que vão após Ele, então nós somos a vara. Ele é a videira. Mas depois de Ele ir para o Pai, Ele deu uma missão aos discípulos. Marcos 16, 15 a 18, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E durante o tempo que Ele esteve com os discípulos, Ele deu a visão aos discípulos, Ele deu a palavra, Ele deu a instrução, Ele ensinou aos discípulos como implementar esta visão, como ensinar. Ele ensinou aos discípulos como operar sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Os discípulos só precisavam de receber agora o Consolador, o Espírito Santo, para que eles então tivessem o poder para cumprir, é o selo de Deus, para que eles então pudessem cumprir a missão, para poderem fazer a obra. E nisto, todo aquele que está posto como um líder, ele é a videira, ele tem a visão. Então, para dar aqui a todos aqueles que vierem, amados, você quando vai se colar à videira, não é ao líder. Não se cole ao líder da congregação, porque o líder da congregação, ele não te pode salvar. Amados, eu como apóstola, eu não te posso salvar, mas Deus que me deu a visão, essa visão eu implemento, eu prego. Se você receber, então você tem que colar nisto, na palavra, em Jesus, em Espírito Santo. Eu sou apenas um canal para Jesus. E muitos de nós tentamos agradar ao líder para ter favores espirituais. Amados, isto é uma heresia tão grande que tem enfermado muitas ovelhas de Deus, muito corpo de Cristo. Nós não podemos pôr os olhos nos homens. Está escrito: maldito é o homem que confia no homem. A paz e graça do Senhor, amados, conforme forem entrando, vão dando glórias a Deus. Eu oro para que essa palavra edifique a você e você também dê a outro, porque é muito importante que nós passemos o evangelho, não retamos, não vamos reter a glória de Deus só para nós, vamos dar aos outros. Por isso é que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, muitos de nós agradamos ao líder. Amados, qual é a glória que há nisso?
Não há glória nenhuma em agradar o líder, porque o líder também está ali posicionado, ele também está a pagar o preço da sua salvação. Ele também é um vaso, ele também é ovelha no meio do pasto, e no meio do pasto do Senhor, na seara, amados, cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão. O líder está na posição, ele tem uma maior responsabilidade. Você não pode ir e colar no líder, porque o líder, você vem a ele e ele te direciona para Jesus. Mas se você vem e cola no líder, pondo os olhos no líder, você não vai nascer de novo, você não vai, em primeiro lugar, você não vai ressuscitar dos mortos. Em segundo lugar, você não nascerá de novo da água do Espírito Santo, porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Só ele tem esse poder, é o Espírito Santo. Por isso Jesus disse, vós sem mim nada podeis fazer. Perdão. Quando nós entendermos estas pequenas, mas grandes verdades, amado, a Igreja de Cristo a nível mundial estará pronta para receber o noivo. Ela nascerá genuinamente do Espírito Santo. Mas enquanto nós não entendermos essa verdade, perdão, nós vamos, a igreja vai tornar-se numa água parada. Perdão, amados. Josh, can you please give Mama a cup of water, please? É só um bocadinho, amados. Está, eu não devia ter aquecido a casa, mas aquecido estava muito fria. Eu peço perdão. Então estou a pedir ao meu filho aqui um copinho com água só para poder lubrificar a garganta. E então cada um de nós tem que entender que a salvação é individual. Ok, thank you. That's fine. That's fine. Cada um de nós tem que entender que a salvação é individual. Todos nós temos uma missão no corpo de Cristo. Você vai para buscar o teu. O líder está lá para também pagar o preço para receber o dele. Cada um de nós estamos a pagar o preço da nossa salvação. E o líder tem a obrigação, tem a responsabilidade de ensinar, não encorajar o povo a colar-se nele. Amados, eu sempre fiz isso. Mesmo quando eu era nova convertida, o Espírito Santo me ensinou isso logo do princípio. Satanás, eu te repreendo, expulso no nome de Jesus. O Espírito Santo ensinou-me isso logo do princípio. E houve uma família que, olha, este testemunho é para a glória de Deus. Amados, eu oro para que eu me lembre desse testemunho, para que eu passe, então, esta mensagem a você, que vem exatamente coincidir com a mensagem do pão e peixe. Eu era examinadora de português numa escola aqui em Inglaterra. Na altura dos exames, então eles me chamavam para eu então fazer os exames aos alunos da língua nativa portuguesa. E então estava na altura, eles me chamaram, mas acontece que no dia em que eu fiz o exame, estava lá um jovem que tinha acabado de chegar de Portugal para a Inglaterra, não sabia falar o português, e os colegas do jovem reportaram aos professores que o jovem, quando era o intervalo, ele isolava-se e eles viam que o jovem não comia nada e cada dia estava só a emagrecer. Então, eles reportaram isso e tentaram falar com o jovem, mas não conseguiram falar com o jovem porque o jovem não fala inglês, tinha acabado. E nisso aconteceu. Chamaram-me a mim para fazer de intérprete e eu falei com o jovem. Então a mãe, então depois eu falei com a mãe, ele deu o número de contato, falei com a mãe e organizaram uma reunião para que eu explique, para que eu interpretasse para a mãe, para que a escola soubesse o que se passa com o jovem. E eis que a mãe tem 2 filhos.
Uma é deficiente, era mais velha, tinha na altura, acredito que ela tinha já 19 anos, e tem este irmão que tinha na altura, que tinha 15, e ele é que estava na escola. E a mãe estava a trabalhar 2 horas só, e era bem longe, era no centro de Londres. Vivíamos em Dagna, na altura, que é zona 6, e ela trabalhava no centro de Londres e ganhava só 200 e tal libras. E esse dinheiro, ela comprava o passe para voltar a trabalhar, semanal, e o resto ela pagava o quarto semanal. Não tinha dinheiro para comprar comida. E o que aconteceu? Ela tinha um bocadinho de leite quando sobrava algum, ela não dizia nada a ninguém. O irmão, para não deixar a irmã com fome, ele ia para a escola com fome para deixar o leite para a irmã, pelo menos ter o leite para beber. E isso comoveu a escola toda, e então a escola diligentemente pôs os papéis para o benefício para a família toda, mas eu então levei-a para a igreja no mesmo dia. E eu falei com a líder da igreja, e ela então me disse: olha, então a irmã Ana, faça então as diligências, faça a coleta, eu dou-lhe autorização, para aquilo que nós conseguirmos, nós damos então à família. E, amados, pouco tempo depois, só no mesmo dia, todos levaram comida, levaram dinheiro, conseguimos arrecadar para ir quase 100 euros para a família. Foi boa noite, amados, Deus abençoe. Arrecadamos, quem levou comida levou. Olha, nós ficamos tão felizes com aquilo que conseguimos. Não éramos muitos, mas, amados, quando há amor, o pouco parece que é mesmo muito, porque Deus multiplica. Deus multiplicou, amados. A senhora estava tão agradecida que até nós ficamos comovidos. E passado um mês, deram-lhe tudo, ela conseguiu emprego, ela comprou casa, ela comprou... Mas antes disso, amados, a senhora do quarto mandou-lhe para a rua. Então, eu acolhi-lhe uma vez em casa e levei ela para que possam dar ela casa. Mas ela não queria, ela queria ficar comigo, porque na altura eu tinha uma casa grande, mas ela queria ficar comigo. E porque ela sabe que eu oro, é assim que ela disse, eu oro e Deus responde. E isso, o que aconteceu? Ela colou-se em mim. E neste dia, amados, eu disse a ela, eu chamei a outra irmã, e eu falei com ela, e eu disse a ela: amada, o Senhor usou-se poderosamente de mim para te colocar no teu caminho para te ajudar. Não fui eu que te ajudei, foi o Senhor que te ajudou. O Senhor ouviu as tuas preces, o Senhor ouviu o teu clamor, o Senhor ouviu a tua mágoa, a tua tristeza, a tua angústia, a tribulação, a perseguição. O Senhor ouviu e o Senhor atendeu o teu pedido no oculto, e o Senhor colocou a escola no caminho, colocou aqueles jovens no caminho para que o vissem a necessidade no teu filho, e o Senhor me colocou a mim no caminho para ser a tradutora e trazer-te para a igreja. Você agora está no lugar certo. Eu não sou o teu Deus está na igreja, o teu Deus está na palavra, o teu Deus agora está em ti, porque você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Eu não tenho nada para te dar. Amada, ela se entristeceu tanto porque eu disse a ela que eu não tenho nada para lhe dar. Eu disse: eu não tenho, amado. Você está a olhar para casa, amado. Eu não tenho nada para te dar, porque tudo que eu tenho hoje tenho, amanhã posso não ter. Mas é aquilo que Jesus Cristo diz: não ponha os olhos na comida que perece, ponha os olhos na comida que permanece, ponha os olhos nele. E ela, quando entendeu essa verdade, amado, no dia nós estávamos todos na igreja e puseram esse hino: guia os meus passos na tua verdade, seja feita em mim a tua vontade, limpa o meu ser, o meu coração, livra
livra-me do mal, com a tua mão. Quando chegou essa parte, obrigada, Jesus, obrigado, eu te amo, Jesus, eu te amo. De repente ouvimos no chão, bum, ela caiu no chão, ela só gritou, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, foi você que me livrou, foi você que me sustentou. Nessa altura ela já tinha carro, ela já tinha casa, ela já tinha tudo, até já tinha dois carros, e isso, por que ela reconheceu que foi Deus que deu ela tudo, amado? Deram ela uma casa excelente, praticamente nova, com assistente social, com empregada para poder ajudar com a menina, porque a menina era mesmo, ela tinha paralisia, não era, ela sofreu de malária em Santo Tomé, e paralisou a menina. E então deram-lhe toda a ajuda. Essa senhora estava tão agradecida, ela não faltava à igreja, eu estava na igreja infantil, eu ajudava a filha, inclusive, estava ali sempre na igreja, amado, com o coração agradecido. E é isso que Jesus quer, amado. Ele quer que você cole nele, não é em ninguém, não é no pastor, não é nos irmãos, é em Jesus. Ela colou-se na videira. Claro que eu sei que depois ela se afastou, mas pelo menos naquela é um exemplo, é um testemunho que vem mesmo de encontro a esta palavra. Não devemos buscar a Deus só por causa do pão e peixe. Não devemos buscar a Deus só porque temos necessidade, só que precisamos de um milagre de Deus. Não devemos buscar a Deus só porque estamos assim caídos e para baixo. Devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é paciente. O amor dele, amado, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor dele não falha, amado. Ele não nos julga segundo a multidão das nossas iniquidades, do nosso pecado. Ele não nos julga, amados. Nós, quando vamos a Ele com um coração contrito, Ele não vai rejeitar um coração contrito. Nós, quando vamos a Jesus com a certeza de que é nele que a nossa fé está, é nele que os nossos olhos estão postos, é Ele que é o nosso socorro, é Ele que nós queremos que seja o nosso pastor. Já não queremos andar como desgarrados, como ovelhas sem pastor. Decidimos que agora vamos tomar uma decisão, é Ele, amados. Ele estará de braços abertos. Ele estará de braços abertos, ouvidos atentos à nossa oração, com os olhos atentos para discernir se esta intenção é mesmo para valer ou não, e Ele estará conosco, Ele nos ajudará, e é isso que Ele quer. Ele quer que todos venham a Ele, amados, com um coração contrito, com reverência, com amor e na esperança, na expectativa de que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós até não imaginamos que Ele irá fazer por cada um de nós. Nós temos que desenvolver o tipo de fé salvífica, amados. Todos têm fé. Todos nós dizemos que temos fé, mas há sempre uma área em que nós não temos fé. Mas nós temos que desenvolver a fé base. A fé básica para todo crente é para conduzir a salvação e vida eterna. Por isso temos que perseverar na palavra, perseverar congregando, amados, porque estar numa congregação que prega o verdadeiro evangelho, a tua fé vai crescer, a tua fé vai fortalecer, o teu coração vai ficar revestido com o escudo da fé. Com o escuro da fé, nós precisamos disso, amados. Uma congregação em que o líder prega a palavra, em que o líder, não só a mesma palavra, há diversidade de dons. E ele tem revelação, e rios de água viva estão a fluir do ventre deste líder. E ele não só, ele tem plano de implementação numa organização em que você vai receber o leite racional de uma forma doseada e gradual para promover o teu crescimento espiritual. Por isso que você precisa de congregar, amado. É muito importante que você congregue para receber aquilo que você precisa
para fortalecer a tua fé e você ficar firme na esperança. Às vezes há momentos em que nós pedimos a Deus e muitos depois desistem. Amado, não desista, porque Deus está a provar o meu coração. Deus está a ver se nós realmente temos fé, porque Ele nos vai dando a fé. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos dá tudo. Ele supre a nossa necessidade. Ele nos cura para que nós cremos nele, para fortalecer a nossa fé e nos levar um pouquinho acima, de um nível mais acima de intimidade com ele. Mas ele está agora à espera que você faça a tua parte, que você seja fiel a ele, para que ele continue a trabalhar contigo e comigo. E quando nós assim fazermos, amado, essa é a expectativa que ele precisa de nós. Ele precisa ver um crente na expectativa. E hoje eu vou à igreja, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai ser melhor, eu sei que vai ser bom, porque cada vez que você vai com a expectativa, você vai receber. E a unção que você leva, ela vai contribuir com a unção do líder, com a unção dos outros irmãos, e nós todos andamos num Espírito, o Espírito Santo que está em atividade, vê e ele galardoa a cada um de nós. É cada um de nós, amado. Nunca espere que o líder faça a obra só. Nunca espere que os irmãos façam a obra só. Cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma responsabilidade. E a primeira é de ir com amor. É de ir a Jesus com amor, na expectativa de dar o amor, de ir com gratidão, ir com fé, com a fé para receber a salvação, para receber um toque de Jesus, ir com fé para tocar no altar, mesmo que você seja cheio da palavra, mesmo que você já conheça a palavra de Deus é nova a cada dia. Para aqueles que têm fé e vão com humildade, amados, a palavra de Deus é nova a cada dia. Então eu vou deixar esta mensagem para si hoje, para entender este poder de Deus, que há alguns até que não entendem muito bem quando ouvimos a pregação em que Deus multiplicou o pão, Jesus Cristo multiplicou o pão e peixe, mas na outra passagem ele diz que as pessoas só vêm a ele por causa do pão e peixe. Há pessoas que não entendem estas duas passagens. Aconteceram no dias diferentes, mas há uma ligação entre elas, porque num dia o povo buscou a Jesus com fé, ouviu, teve prazer na presença de Jesus, teve prazer na palavra, teve prazer em tudo, em tudo. Gastaram tempo e não contenderam, não fizeram nada, mas tiveram prazer, simplesmente ouviram. E como ficou tarde e eles estavam longe das suas cidades, então Jesus multiplicou pão e peixe para que eles então se alimentassem, porque se eles tivessem que voltar o caminho todo, poderiam desmaiar ou poderia acontecer alguma coisa. Então essa foi a misericórdia de Deus em Jesus, que operou esse poder para que eles então ficassem saciados. O pão é o pão espiritual. Eles receberam primeiro o pão espiritual porque buscaram primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então Deus, o Pai Todo-Poderoso, pelo ministério de Jesus, acrescentou-lhes o pão espiritual. Eles foram saciados. Mas eles então agradaram-se mais do pão depois, não é? Naquele momento era primeiramente o pão espiritual, mas o interesse deles, depois de comerem o pão material, eles focaram o interesse mais no pão material, e matou a semente de salvação do pão espiritual.
eles voltaram ao Egito. E é isso que o amor às riquezas fazem. E é isso que o amor ao mundo e toda a glória faz. Sufoca o amor do pão espiritual. Sufoca o amor de Jesus Cristo nos nossos corações. Então é isso que ele quer que nós evitemos, que estejamos sempre com fervor, com zelo, buscando a ele primeiramente acima de tudo, como um pão que não, como um pão que permanece, para nós priorizarmos o pão espiritual, que é um pão que permanece. O pão material, ela não é permanente, mas o pão espiritual, ela é. E Jesus exorta-nos a buscar primeiro o reino de Deus e a ficar firmes nisso, sermos perseverantes e resistirmos ao pão material, a força da glória do mundo, do pão material. Ele quer que tenhamos resiliência, sejamos resistentes ao amor ao mundo, porque o amor ao mundo nos levará para o inferno, mas o amor a Deus, o amor ao pão espiritual, esta nos levará até o fim e trocaremos por uma coroa. Trocaremos por uma coroa, amados. E é nisto que Jesus quer e eu oro, Senhor, hoje, Pai Santo. Pai Santo, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, Senhor Todo-Poderoso. Nós clamamos da tua ajuda. Nós clamamos da tua ajuda. Vivemos tempos tenebrosos. Pai Santo, nós pedimos a tua intervenção nos corações de todos os moradores da terra. Acima de tudo, Senhor, nos daqueles que já te conhecem, que já congregam, estão posicionados como um canal de bênção para ti, que és o caminho, a verdade e a vida para Deus, o Pai Todo-Poderoso. Toque os nossos corações, Senhor. Vem moldar-nos, Senhor. Ajuda-nos a refriar o amor pela glória do mundo, Senhor. Põe um abismo no coração de todos nós, Pai Santo, que estamos na linha da frente, para que nós removamos, Senhor, esse amor ao mundo, essa avidez pela riqueza, Senhor, que nós gastamos mais tempos correndo atrás de mais carros, de mais telemóveis, de mais roupas, de mais dinheiro, de mais mudanças, de mais viagens para ali, e cuidamos que nós estamos bem, nós estamos a provar ao mundo que nós estamos a ser abençoados, mas nós estamos a provar a ti que estamos a trabalhar para o pão que perece. Senhor, em nome de Jesus, traz em nosso coração o espírito de arrependimento para toda a glória que existe no mundo, Senhor. Põe no nosso coração, Senhor, renova-nos em nós um coração puro, para que nós atentemos para o pão espiritual que permanece, Senhor, para que nós nos fortalecemos, para que nós renovemos a nossa mente e os nossos sentimentos, para que as nossas atitudes sejam do produto do Espírito Santo, Senhor, produto de justiça para a glória de Deus, e Senhor, e nós possamos vencer a glória deste mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O brilho deste mundo se apaga em ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, orei, formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, orei, formosa é tua presença, Senhor, tua presença está aqui. Tua presença está em mim, e o teu povo se te recebe, te adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Mas vale um minuto na tua presença, Senhor, do que 1000 minutos em outro lugar qualquer. Eu oro, Senhor, para que todos nós, Pai Santo, tenhamos o prazer de estar um dia contigo, pois tu declaraste a nós, uma promessa que tu nos fizeste.
Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou e preparar-vos lugar. Eu venho buscar-vos e vos levarei para mim mesmo. Senhor, eu oro que nós agarremos essa promessa, Senhor, como um tesouro maior para recebermos, Senhor, a nossa coroa da salvação e vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a sair das portas largas e a entrar na porta estreita que é da tua vontade, Senhor, que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Ajuda-nos a ser resilientes ao pecado, ao jugo do mundo, Senhor, e do inferno e das trevas e do pecado da vontade própria, para ficarmos bem dentro, Senhor, da porta estreita e caminharmos, Senhor, com os nossos olhos postos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, até a consumação dos séculos, pois tu prometes que tu estarás conosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Senhor, ajuda, Senhor, tu és o cabeça de todas as tuas igrejas, tu és o cabeça, Senhor, nós somos membros do teu corpo. Ajuda, Senhor, o teu corpo, ajuda, Senhor, os membros, ajuda, Senhor, todos aqueles que vêm buscar a ti, ajuda aqueles que estão fracos, querem ir, mas estão fracos, ajuda o líder que se apostatou, para que ele, Senhor, ressuscite de novo, Senhor, traga o reavivamento, para que ele saia da porta larga, entre na porta estreita e pastoreie as tuas ovelhas, assim como tu disseste ao Pedro: Pedro, amas-me, apacenta minhas ovelhas. Pedro, amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, amas-me, apacenta as tuas ovelhas. Toca seu Santo Espírito em todos os líderes, Senhor, em todos os presbíteros, todos os diáconos, todos os pastores, todos os bispos, todos os apóstolos. Toca, Senhor, neles, Senhor, convença-os do pecado, convença da justiça e do juízo do Senhor. Abana, Senhor, o corpo de Cristo, abana as tuas igrejas, Senhor, apaga a transgressão, Senhor, perdoa os pecados e apaga a transgressão, traga reavivamento para que o corpo de Cristo, para que os membros do corpo de Cristo te adorem, te sirvam, Senhor, em espírito e em verdade, te sirvam em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Tu és digno de louvor, tu és digno de adoração, tu és digno que nós te sirvamos, Senhor, em espírito e em verdade, pois foi assim que tu serviste ao Pai, em espírito e em verdade, do princípio até o fim, e trocaste-a por uma coroa. Assim, Senhor, nós queremos fazer. Eu oro, Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor, ajuda o aflito, Senhor, vai de encontro a todo este, Senhor, que está a precisar de um amor teu, Senhor, que a tua mão poderosa vai e unge, Senhor, aquele que está cansado, aquele que está fraco, aquele que está oprimido, aquele que está injustiçado. Senhor, vá, Senhor, em nome de Jesus, em todas as casas, de todo o leito matrimonial, onde há adultério, onde há fornicação, onde há prostituição. O Senhor está a falar agora, em nome de Jesus, quebra jugo desigual nos leitos matrimoniais, Senhor. Todo aquele casal, Senhor, que tu sabes que é o espírito do inferno que está a operar para poder separá-los, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece cada um, Senhor, mas convence do pecado, Senhor. Arranca o Acã que está no leito matrimonial, arranca aquele que não é suposto estar no leito matrimonial, Senhor. Arranca o jugo desigual, arranca quem está a mais, Senhor. Que o Espírito Santo tome o lugar, opere e fortaleça a relação, Senhor, e entrem e ponham os dois, o casal, no jugo igual, para que sejam marido e esposa em santidade e adoração, e cuidem dos seus filhos, se caso for assim, Senhor, em nome de Jesus, e tenham uma vida como verdadeiros lar cristãos, cheio da unção, cheio do poder, cheio do amor de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo sangue de Jesus sobre todos os leitos matrimoniais de todo o corpo de Cristo, Senhor Todo-Poderoso. Tu és o Deus, Senhor, és o Deus que não tens prazer no divórcio, e o Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Senhor, se há dureza do coração neste lar matrimonial, Senhor, e neste leito matrimonial, nestas famílias, nessa família que o Senhor me está a dizer, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, quebra todo o jugo da soberba, da altivez, do orgulho, da inveja no coração, quer seja ou da esposa,
esposa ou do marido. Pai Santo, toda essa altivez, Senhor, altivez, separa e distancia a família. Senhor, em nome de Jesus, tira esse jugo do inferno, Senhor, em nome de Jesus, que a pessoa, Senhor, que tu estás a falar, Santo Espírito, vai de encontro a essa pessoa, contenda, Senhor, desfaz essa muralha, Senhor, tira coração de pedra, põe coração de carne, massageia, Senhor, tal como um padeiro, amassa, Senhor, até que ela fique no ponto, amassa esse coração, Senhor, amassa esse coração até que fique no ponto, Senhor, para te amar, amando a sua esposa como a sua carne, amando os seus filhos como fruto do seu ventre ou do seu esperma, Senhor, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, que a bandeira do Senhor seja levantada neste lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua justiça nesse lar, doce lar. Eu falo desse lar, doce lar. Senhor, abençoa as famílias de todo o lar cristão nos 4 cantos da terra. Abençoa, Senhor, façam deles, Senhor, conhecidos por serem o teu povo, por serem uma geração santa, geração eleita, povo adquirido para anunciar a virtude do Senhor, para testemunharem do Senhor no mundo, para que haja diferença naquele que serve e naquele que não serve, e eles também ganhem, sejam usados poderosamente como um vaso de honra para ganharem outras famílias, para testemunharem de ti, ganharem outras famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém, 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 amados. Deus abençoe a apóstola Ana Leitão. Um bem-aja.